pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. E hoje, continuando na nossa saga, né? Não vamos dizer saga, vamos pensar num resgate histórico, né, do culto à deusa. Então a gente já conversou um pouquinho sobre o culto à deusa na pré-história, na antiguidade, e hoje a gente vai conversar bastante, né? Não vai ser um pouquinho não, sobre o período mais triste mesmo, né, para a história da bruxaria, dos adoradores da deusa e, por que não, da própria história humana, né? Que é, então, o período da Idade das Trevas, né, a Idade Média. Como que sucedeu, né? Embora a maioria já saiba pelo menos o básico, assim, do ocorrido nesse período, né? Não somente com as bruxas, mas também com os hereges, os judeus, enfim, né, diversos povos que foram atacados nesse período. Mas antes de começar o vídeo, então, eu gostaria de deixar aqui embaixo já o link de todas as minhas redes sociais, todos os livros que serão mencionados aqui ao longo do vídeo e em todos os outros. Eu vou deixar aqui embaixo também o meu link da Amazon. Lembrando que você comprando pelo meu link da Amazon, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma também, tá? E lembrando, embora eu seja professor, embora eu seja teólogo, eu não sou o senhor do mundo, né? Eu não sou Deus. Então, em algum momento, eu posso me equivocar em alguma fala minha. Se eu me equivocar, eu já peço perdão para vocês, tá? E eu também não sou o senhor absoluto da razão. A minha opinião não é a opinião, não representa a opinião de todos, nem a verdade absoluta, tá bom? Então vamos lá então. A primeira pergunta, né, que eu sempre procuro iniciar esses vídeos é a demarcação histórica, né? Embora assim, a gente quando fala em o que divide a pré-história, né, da antiguidade, o que divide a antiguidade da Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna e sucessivamente. Os historiadores, né, tentamos, na verdade, marcar alguns eventos para deixar mais didático, digamos, a coisa, né? Mas todos os eventos históricos, essas transições, não ocorreram de um dia para o outro, enfim, foram eventos sucessivos, progressivos, que demarcaram a história. Então a pergunta primeira desse vídeo, qual será? Então vamos nos perguntar, o que vai dividir então a antiguidade a Idade Média, né? O que vai fazer com qual que vai ser o marco histórico que vai transicionar, né? Vai marcar esses dois períodos. Bem, o que marca, na verdade, o fim da antiguidade para a Idade Média, né, a idade que é conhecida como a Idade das Trevas, é exatamente a queda do Império Romano do Ocidente. É um período que vai se iniciar lá em 473 e vai terminar no ano de 1453. Então, a Idade Média ela vai ocorrer entre o século IV até o século XV. Esse é o período que a Idade Média que nós marcamos historicamente a Idade Média, tá? Quando a gente fala na Idade Média em relação ao culto à deusa ou ao Wicca, à bruxaria, etc., a primeira imagem, palavra que nos vem à cabeça é a caça às bruxas, né, de fato. Só que assim, embora a Idade das Trevas ela seja o período marcado do século IV até o século XV, a caça às bruxas, a perseguição aos outros credos vai ocorrer até, na verdade, o século XX. Tá? Com algumas diferenças, às vezes um pouco mais intensa, às vezes um pouco mais leve, mas assim, digamos que a última pessoa acusada, enfim, a última acusação, o último julgamento, né, ocorreu até o século XX, mesmo que seja de forma clandestina. A Idade Média ela é conhecida como a Idade das Trevas porque foi um período em que houve um interrompimento gigantesco da razão, da racionalidade. Né? A Igreja tomou conta e por isso o cientificismo, enfim, a razão por si só, ela foi completamente erradicada. Então a gente vive nesse período um estágio totalmente teocrático, né? Teocêntrico, na verdade. Então, nesse período a razão ela foi totalmente obscurecida. Então por isso que a Idade Média é também chamada de Idade das Trevas, né? Porque a razão ela foi ofuscada. Quando a gente vai falar, né, do culto à deusa, independente dos momentos da história, né? Mas vamos falar aqui sobre o culto à deusa na Idade Média. A gente tem que tentar fazer um resgate também de alguns acontecimentos para poder
datá-los, né, e também entender como que foi todo esse contexto. Então, para a gente conseguir montar um pouco esse quebra-cabeça, no início, né, da Idade Média, os cristãos eles viviam em paz com os adoradores, as adoradoras da deusa, né, tanto os homens quanto as mulheres, tá? Então, a perseguição ela não foi imediata. No início, o que a igreja falava até então era para que ela aconselhava, na verdade, a comunidade a não procurá-las, né? Já que as mulheres, enfim, elas eram muito hábeis com o manuseio de ervas, conhecidas como então a Igreja Católica ela vai ganhando o poder aos poucos, né? Ela vai conquistando reis, ela vai convertendo novos reis e com isso ela acaba ganhando doações, né? Doações em terras, até que ela se torna de fato a maior proprietária de terras da Idade Média, né? Então a partir desse momento, né, que ela acaba convertendo muitos reinos, ganhando muitas doações, ela começa a ganhar um poder. E a gente sabe o que acontece quando as pessoas ganham poder, pelo menos na grande maioria das vezes, ainda mais quando se trata de religião. Nesse momento, então, que ela é a detentora, né, do poder, ela acaba ditando regras sobre a forma que as pessoas deveriam se comportar, sobre no que elas deveriam crer, na forma de pensar. Ela domina todo o cenário religioso da Idade Média e é aí onde o problema vai, de fato, começar. A partir desse momento que ela se torna detentora do poder, os costumes da época, né, passaram a ser vistos como uma ameaça, né? Os costumes dos pagãos, na verdade, começaram a ser vistos como uma ameaça à fé católica. Então ela teve um objetivo, né? Que foi na verdade dois. Corromper, né, essa visão de divindade, corrompendo a imagem dos próprios deuses, né, da deusa e dos deuses, né, que cultuados pelos povos pagãos, e especialmente corrompendo a imagem da deusa, né? Por isso que a teologia cristã, a mulher, ela, pelo menos, na verdade toda a Bíblia, né? Mas assim, especialmente no Pentateuco, no Velho Testamento, a mulher ela foi tão inferiorizada. Quando a gente para pensar, a mulher tem uma posição no Velho Testamento inferior ao diabo, né? Porque o diabo ele é o rival de Deus, né? Ele é a sua dualidade. A mulher ela está abaixo disso ainda. E também, e por conta disso, né, corromper a imagem, né? Qual que foi o objetivo dessa corrupção da imagem da deusa? Tentar apagar, né, da história mesmo que um dia o feminino ele foi adorado, né? Ele foi objeto de adoração. A partir daí, somente o masculino, né, passa a ser adorado. Então, essa também é uma das razões pela qual as mulheres representarem a maior uh, parte, né, das executadas nesse período, né? As mulheres representam 80% das execuções na Inquisição. Essa é uma das explicações. E outra questão também é que eles diziam que as mulheres, na verdade, né, a explicação que eles davam para acusá-las é que as mulheres eram fracas, frágeis, facilmente inclinadas à prática de bruxaria ou até mesmo a fazer pactos com o diabo. Já cheguei a indicar para vocês muitas vezes, né? Inclusive tem a resenha, vou deixar o link aqui nos cards, das Brumas de Avalon, né? Para entender um pouquinho sobre esse processo de endeusamento, né? O culto à deusa e como o culto à deusa foi demonizado, né? A gente pode ler as Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon a gente consegue ter uma visão bem legal sobre isso, tá? E lembrando, né, não somente as bruxas, né, foram acusadas, julgadas e executadas no período da Idade das Trevas, tá? Os judeus foram também hereges, inclusive esse foi um momento da história em que os judeus e as bruxas, né, de uma certa forma até se aliaram ali, né, talvez como eles se viam como irmãos de infortúnio, né, convivendo o mesmo desastre, sendo vítimas, na verdade, do mesmo desastre. E sobre essa questão de pacto, né, é bem interessante a gente analisar isso, porque assim, a igreja não acusava as mulheres de estarem possuídas pelo diabo, né? Pelo contrário, eles acusavam as mulheres de fazerem pacto com o diabo. Porque se você é acusado de ser possuído, o possuído ele ele é uma vítima, né? Agora, se você é acusado de fazer um pacto,
aí sim, você fez aquele pacto por livre e espontânea vontade. Então, a partir desse momento, eu tenho todo o poder de me voltar contra você. E aí, a gente vai ter, então, em 1486, a publicação desse livro aqui, que foi um marco histórico, né, que é o Martelo das Feiticeiras, tá? Em latim, Malleus Maleficarum, né, que é um martelo das feiticeiras. Isso aqui é um guia, na verdade, de como você identificar e como você executar, né, uma bruxa. Então, assim, até a publicação desse livro, a bruxaria, né, ou a prática do culto à deusa era uma coisa considerada um crime menor, né? A partir da publicação deste livro aqui em 1486, as execuções, enfim, né, os castigos para o crime de bruxaria passaram a ser muito mais brutais, né? A igreja começou a usá-lo como um verdadeiro guia mesmo, né? Só que assim, a publicação do Malleus Maleficarum não iniciou, né, a brutalidade contra as bruxas, tá? Ele, na verdade, este livro só ajudou a igreja a intensificar mais, né, os castigos e, enfim, e também as maneiras bizarras que eles tinham ali de identificar uma bruxa, tá? As cenas de violência, enfim, brutais já estavam ocorrendo bem em 1320, né? O Papa João XXII, ele passa a perseguir, né, as bruxas ativamente. Em 1231, a Igreja Católica, o século XIII, né? A Igreja Católica cria o Tribunal do Santo Ofício, né? A Santa Inquisição. E não podemos confundir o Tribunal do Santo Ofício, tá, com Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício foi uma instituição, vamos pensar assim, que ficou responsável por fazer inquisições. Então, do latim inquisitio, né, que é interrogar, tinha por função interrogar as mulheres que eram acusadas e denunciadas. A forma do Tribunal do Santo Ofício fazer inquisições variou muito de nação para nação e de época para época também. Então, a gente vai ter a Inquisição portuguesa, a Inquisição inglesa, inclusive a Inquisição inglesa foi a que mais matou, né? Segundo os últimos levantamentos históricos, né, o país que mais matou mulheres na época da Idade Média foi a Inglaterra, tá? A Inquisição Espanhola, que é uma das mais famosas também, no Brasil também, tá? Embora no Brasil ela tenha acontecido de forma muito mais tardia, ela foi ocorrer aqui por volta do século XVI ao XVII. 1.000 pessoas foram presas, né? E 29 foram executadas, tá? Só que nem chega nem perto do nível de violência e de quantidade também de pessoas que foram executadas da Inquisição europeia e da Inquisição também que iria ocorrer em Salem, nos Estados Unidos, no século XVII. Eu marquei aqui, né, de acordo com o que a gente pode ler no Martelo das Feiticeiras, quais que eram os sinais, né, das bruxas, como que eles identificavam uma feiticeira. Então, vamos lá, ó. Eles procuravam marca no corpo das mulheres, né? Praticavam orgia, né? Eles acreditavam que as mulheres praticavam orgia. Inclusive, eles acreditavam que as mulheres faziam orgia, praticavam sexo com o diabo. Infanticídio, canibalismo, né? Eles acreditavam que as bruxas cozinhavam as crianças em um caldeirão, né? Daí os próprios contos de fadas, enfim, acabam reproduzindo essa visão. Eles acreditavam que elas cavalgavam à noite, né? Faziam reuniões secretas, que elas repudiavam o cristianismo e também acabavam profanando objetos sacros como o crucifixo, né? Os homens da época tinham. Isso eu acho muito legal. Os homens tinham muitos sonhos eróticos, né, com as mulheres. Então, eles acreditavam. É uma coisa tão doida, gente. Eles acreditavam que as mulheres que faziam um pacto com o diabo iam em espírito, meio que numa viagem astral, procurar esses homens e acabava transando com eles, né? Então, assim, tudo para acusá-las, né? Ter provas muito subjetivas, assim, para nós hoje é subjetiva, né? Para eles, nem tanto. Eles também faziam um teste da água, né? Eles acreditavam que a água, por ser pura, se a mulher realmente tinha feito um pacto com o diabo, a água iria expeli-la, né? Iria rejeitá-la. Ou senão ela se afogava. Então é bem bizarro mesmo. Então eles mudaram também, além desse processo de demonizar, né, os deuses pagãos, eles tentaram anular ou adaptar alguns festivais pagãos à prática cristã. Então, alguns exemplos, dois exemplos que eu posso citar aqui, na verdade, né? Não vou
me alongar muito sobre isso. É o Festival de Samhain, né, que é conhecido como Halloween, que acontece no dia 31 de outubro, né? Então eles tentaram ali adaptar, né, meio que cristianizar essa data, criando alguns dias depois o Dia de Finados, né, que é celebrado no dia 2 de novembro, né? O Natal também, que era o solstício de inverno, foi então adaptado para o dia 25, que é o solstício de inverno acontecia no dia 21 de dezembro, adaptado ao Natal, que ocorre no dia 25 de dezembro. Então, essas foram umas das diversas táticas que a igreja utilizou para poder tentar cristianizar o mundo e apagar a imagem, né, o culto a Deus. Né? O século XVII ele vai ficar marcado pela guerra, né, a perseguição, na verdade, dos católicos protestantes. Então, a gente comitante a isso, o descobrimento, enfim, a colonização, na verdade, da América, né, da América e Estados Unidos mesmo, tá? Então, os protestantes querendo fugir dessa perseguição católica e querendo recomeçar sua vida num lugar novo, onde pudessem exercer a sua fé, né, praticar a sua fé de forma livre, pegam os barcos e vão para o outro lado do oceano, né, vão para os Estados Unidos. Em 1620, o Mayflower, né, que é o navio mais conhecido na história, ele acaba chegando, então, atracando lá em Plymouth, que vai ser a primeira colônia puritana americana, tá? Então, cheio desse monte de protestantes é, com vários sonhos, enfim, acreditando que agora vão poder ter um pouquinho de paz, enfim. Tá? E é interessante quando a gente estuda a colonização americana, né, a Inquisição americana também, é que o século XVII, especialmente nas últimas décadas, a gente tem um declínio, né, dos julgamentos lá da Inquisição, na verdade, na Europa. Tá? A Inquisição Europeia passa a declinar. Só que quando ela começa a declinar na Europa, ela começa então a ter ganhar o seu apogeu nas colônias dela, especialmente na colônia inglesa, né, a Nova Inglaterra. Em 1692, a gente vai ter então ali uma aldeia, né, e a gente vai ter o pastor local, enfim, que ele é conhecido como o reverendo Samuel Parris. Ele tinha duas filhas e essas duas filhas começam a fazer algumas experiências ali, meio de adivinhação, enfim. É, elas acabaram ouvindo algumas histórias da empregada da família. E depois que, na verdade, são adivinhações até bem pueris mesmo. Elas tentam descobrir quem será o marido no futuro, coisas desse tipo, bem infantil mesmo. Só que depois disso, muito provavelmente por conta da visão extremamente religiosa, né, da colônia americana, a protestante, né, elas acabam tendo alguns sintomas, provavelmente motivadas pelo medo, enfim, né. E aí o pastor chama um médico, né. Esse médico diz tratar-se de bruxaria, né, o caso delas. E elas acusam então a escrava, né, a Tituba. Essa escrava ela acaba sendo acusada pelas meninas e vira um escândalo, né? E daí em diante, em toda a vila, várias meninas começam a ter o mesmo problema, é o que a gente conhece como a histeria de Salem. Muito provavelmente, essas meninas acabaram manifestando esses sintomas até mesmo para chamar a atenção, né? Talvez elas gostassem da agitação, da atenção que estavam recebendo. No fim das contas, a Tituba vai ser interrogada, e aí ela mesma acaba confessando, né, que tinha práticas sexuais com o diabo, e aí vira realmente uma histeria mesmo. É, a, é o momento que a Inquisição americana de fato começa assim com a carga toda. Várias mulheres começam a ser acusadas, a ser denunciadas, enfim, dentro da vila de Salem. E aí, em 1992, no mesmo ano que acontece os últimos eventos que eu narrei aqui, a gente vai ter então a Bridget Bishop, que vai ser a primeira mulher a ser executada dentro do território americano. E aí, em 1878, a gente vai ter o último julgamento, né, que vai ser, inclusive, é até contraditório, de um homem que é o auto-intitulado Dr. Daniel Spofford. Ele foi o último julgado dentro do território americano. Então a gente vai ter, historicamente falando, 186 anos, né, de inquisição dentro dessas comunidades. Essas datas elas podem variar um pouco, até porque
Alguns consideram a última execução como o fim da Inquisição, outros consideram a assinatura, né, da lei inglesa, né, que abolia os julgamentos, enfim, varia um pouco de historiador para historiador. Por isso que eu sempre acho legal trazer até o último fato encontrado para que vocês mesmos desenvolvam a opinião de vocês. Mas, teoricamente, a Inquisição ela durou 285 anos, tá? É óbvio que a gente tendo 285 anos, né, de Inquisição, um período tão obscurecido, né, tão turbulento na humanidade, iriam surgir movimentos ali para tentar trazer à luz, né? Um desses movimentos foi o movimento iluminista, tá? O movimento iluminista ele começa, na verdade, entre o século XVII, mas o principal dele vai ocorrer ali no século XVIII, tanto que o século XVIII ele vai ficar conhecido como o século das luzes. Então veja só que a importância desse período. Mas de qualquer maneira, a catástrofe já tinha sido feita, enfim, e como eu falei para vocês, embora o século XVIII seja o século da racionalidade, né? Se nos séculos anteriores foi o obscurecimento, né? Foi o teocentrismo, Deus estava no centro das coisas, a partir de agora o homem é o centro das coisas, a racionalidade. E de uma certa forma, se tornou também um empecilho, né, para o desenvolvimento da bruxaria, porque se em um momento o fanatismo religioso perseguiu o culto à deusa, né, e suas práticas, num outro momento a própria racionalidade exagerada, que não deixa de ser também um fanatismo, vai ofuscar, né, no mínimo vai debochar de qualquer prática ou crença no transcendente. A Inquisição ela durou mais tempo nos países protestantes, é um dado importante também. Eu fiz uma listinha aqui para a gente ter uma noção de como que foi em cada país a última execução, né? Se vocês consideram isso como o fim da Inquisição. É, Vamos lá, na Inglaterra, né, que, como eu já falei, foi o país que mais matou mulheres, a última execução foi em 1685, nas Américas em 1692, né, lembrando que o último julgamento foi em 1878, na Escócia, 1727, na França, 1745, na Alemanha, 1775 e na Suíça, 1782. Então, lembra que eu falei? O período de transição, né, de eventos históricos não é uma coisa exata, né? Sempre ocorre de forma lenta, varia de nação para nação, enfim, até mesmo de época para época. Então, este é um exemplo. O Estatuto Inglês de 1736 e suas constituintes ali também vão assinar, então, o fim, né, do Santo Ofício, das leis contra bruxaria, tá? Em 31 de março de 1821, no século XIX, a gente tem, então, a extinção do Santo Ofício. Muitos consideram essa data como o fim, de fato, da Inquisição, mas como eu falei, né, se a gente for pensar na Inquisição como perseguição, linchamento, acusação, enfim, né, demonização, eu diria até mesmo que uma certa ah, marginalização, exclusão social, isso perdurou até o século XX, tá? Mesmo que com leis, enfim, isso perdurou até o século XX. Então, esse século das luzes, né, o século XVIII, teve a sua contribuição, mas o estrago já estava feito. Bem, gente, eu espero mais uma vez ter contribuído um pouquinho, né, com o meu conhecimento com vocês, tá? E é isso. Eu vou deixar sempre aqui embaixo, então, os livros citados, né? Eu acabei citando o Martelo das Feiticeiras e os demais livros, né, que eu acabo sempre usando como material de apoio para construir os meus vídeos e as minhas aulas, tá bom? É isso, um grande abraço em vocês, abençoados sejam e até o próximo vídeo. Tchau.